Fala galera, Toy aqui na área, diretamente do WCQ da Europa. A gente está acompanhando aqui o 12º round desse torneio. É o último antes do Top Cut, né? E a gente vai acompanhar agora um duelo entre um Vanquish Soul, que está ali do lado azul, contra um Blue Eyes Primite, aqui do lado vermelho. O assunto é esse, quem está pilotando o Blue Eyes é o Oscan, e quem está pilotando o Vanquish Soul é o Quentin. Vamos ver o que é que esses caras têm para nos apresentar, né? Ambos estão 9-2, então se perder aqui, podem dar adeus ao sonho de continuar esse campeonato, né? Vai depender aí das posições do top mesmo. Mas como é top 62, eles estão praticamente topados já, estão jogando só pela posição mesmo. Soquinho, vamos ver quem vai começar. O Quentin já soltou as cartas ali, já mostrou que ele não tem nada. E quem vai começar? O Oscar. Começou com o normal Summon Burial. E aí, será que vem o full combo? Ele setou a Drill Beam, né, com Burial. Deve ter a Lorde na mão. Tem a Lorde na mão. Ativou o efeito dela. Para adicionar um segredo, né? Ninguém sabe o que ele adicionou. Outro Burial. Link off, linkou fora. Para um Spirit. Spirit efeito. Adicionou o Mausoléu. E o combo do Blue Eyes vai sair, né? Não vai brincar. Como de praxe. Adicionou o Mausoléu. Vai ativar? Ativou o efeito da Lorde para dar especial de um monstro amarelo. Deu especial do Blue Eyes na arte feia. Juntou os dois em um Seal. É o famoso Seal Pass. É isso. O Blue Eyes combou e bricou ao mesmo tempo. O deck conseguiu fazer isso. As duas coisas ao mesmo tempo. Setou uma carta. Passou o turno, mostrou as duas cartas que ele tinha ali reveladas. E ficou por isso mesmo. Passou o turno pro Vanquish Soul, que vai jogar. Tem preocupações, né? A única preocupação dele é esse Seal e essa Drill Beam que tem no campo. Ou Hand Traps. Ele tá dando Stake Your Soul revelando a Geolong, então ele vai dar especial de um outro monstro de fogo. Aí pro campo, se tiver Ashe, é bondar. Não deu pra ver a mão dele ali. A mão do Oscar. Ele tá pensando, acho que ele tem uma Ashe ali. Tem uma carta branca, acho que é a Ashe. Mas não dá pra ver muito bem não. Pensando bastante aí no que ele faz. Esse vídeo tá acelerado, tá? Então ele tá pensando mesmo, demorando. Vai dar Drill Beam. Deu a Drill Beam na Stake Your Soul. Hum, Ok, ele decidiu dar Drill Beam na Stake Your Soul, né? Não sei porquê, mas esse foi um spot aí. E ele achou interessante revelando o Barrel na mão. Ele tem 4 cartas na mão, uma é o Barrel, outra é o Mausoléu e nada mais. E aí, tem esse detalhe, né? A Stake Your Soul é um dos buscadores do Vanquish Soul. Então você negar, assim, dar uma Drill Beam numa Stake Your Soul, não sei se vale muito a pena, né? Ele deu rota aí pra adicionar no Raze, né? Que ele ia adicionar, que ele dá especial. E deu draw aí em Chain, a adição do Raising. Esse draw dói nesse deck. Eu acho que eu entendi a lógica do Oscar, né? Porque ele deu a Drill Beam ali. Nesse caso aí, a Drill Beam ela tá substituindo aquele cenário que a gente tem Ashe e draw na mão, né? E aí nesse cenário, você deixa o cara adicionar, qualquer que seja efeito de adicionar, pra você dar draw. E aí depois disso, qualquer efeito que for especial, você dá Ashe. Foi especial do deck, né? Aí nesse cenário aqui que o Oscar tava, a Drill Beam substituiu a Ashe. Aí como a Stake Your Soul dá especial, ele deu aí o efeito da Drill Beam pra negar o especial. E aí como ele tinha o draw, ele deu o draw depois. Tá dando normal do Razen, o Quentin aí, já que ele tomou draw. E aí ele já tá dando efeito do Razen pra destruir a coluna, pra forçar esse Seal aí. E ele conseguir jogar. Ele revelou uma Jiaolong, que a gente já sabia, e uma Doutora Medlove na mão também. Oscar tá pensando se dá o Seal ou não. Ou se dá outra coisa. Ativou o efeito do Seal. Dando alvo no Razen para devolver ele. E aí na nova Chain. Tá dando efeito da Jiaolong. E aí efeito do Seal. Para trazer um dragão com 0 de ataque e 0 de defesa pro campo. Trouxe o Blue Eyes. Na sua arte original. Pro campo. 0 de ataque, 0 de defesa. Mas aqui agrega um Blue Eyes aí branco.
Tá no defeito da Jiaolong, revelando um fogo para mudar a posição de batalha de um monstro, aparentemente. O Quentin também bricou, né? Não bricou não, né? Esse draw aí acabou com a play dele. Ele virou o Blue Eyes pro ataque e bateu nele. Deu 2.400 de dano, que é o ataque de Jiaolong. O Quentin tá bem apressado, né? Não tá se importando aí com... aliás, tá se importando com o jogo, né? Ele tá se importando com a lentidão do Oscar. Ele realmente está jogando devagar. A gente percebe isso, mesmo o vídeo acelerado, ele jogando bem lento, né? A Jiaolong virou um Rock the Vanquisher. Ele tá vendo aí o que ele vai fazer a mais além disso. Tá ativando o campo dos Vanquish Souls. Não pode entregar o efeito. Fez um Rocks, Vanquish Soul Rocks em cima do Rock the Vanquisher. E vai passar o turno desse jeito? Não, ele tá dando a Continue. A Continue vai dar Reborn de um monstro. Ah, por isso que ele não ativou o efeito do Rock the Vanquisher para devolver a Holy Soul pra mão. Ele vai dar efeito da Continue, dando alvo nela para trazer especial. E aí ele tá dando End Phase. Como ele controla 2 Vanquish Souls, ele tá setando a Snow Devil. Mas essa Snow Devil aí não vai funcionar muito bem, né? Porque tem aí só 2 monstros na mão dele, né? Pelo que a gente sabe. Que é o Raising e o Madlove, mas dá pra invocar o Raising. O Oscar tá perguntando o efeito aí do Vanquish Soul Rocks. O efeito dele, como ele tá com o Dark embaixo, vai ser todos os monstros do oponente perdem 8% de ataque. O efeito dele muda para cada tipo de monstro que tem embaixo dele. Passou o turno pro Oscar. Draw pro turno. Vamos ver se ele consegue jogar. Tá dando efeito do Barry na standby para voltar pra mão. Agora ele tem 2 Barrys na mão. O Quentin aparentemente está lendo o Blue Eyes, né? Tem uma carta ali que não tem efeito, mas ele está lendo esse Blue Eyes. Eu nunca vi isso na minha vida. Vamos ver aqui qual é a play do Oscar. Geralmente não, provavelmente vai ser o normal summon do Barrel mesmo, já que ele tem 2 na mão. Tá olhando ali o grave dele. Normal summon Barrel. Efeito. Será se ele tem outro Drubin ou ele vai reciclar do grave? Ou ele vai adicionar um Primate Fusion? Negativo, ele adicionou, reciclou a Drubin. Tá pensando aí no que vai fazer. Linkou fora de novo para um Spirit. Não vai adicionar outro mausoléu e tomou a Snow Devil aí. Agora revelando 2 monstros. E aí só vai resolver até o segundo efeito, né? O primeiro efeito é dar especial de um monstro. O segundo efeito é monstros Vanquish Souls ficam inafetados. E aí ele vai tomar um burn desses 2 efeitos, mas não tem o efeito de destruir todos os monstros no campo. O Razen entrou de frente. Ele escolheu dar especial do Razen. Ele entrou de frente pro Spirit. Efeito do Razen na Summon para adicionar um Vanquish Soul. Vai tomar alguma coisa, tomou Impermanence. Ok. Foi uma boa Impermanence. E aí já... ele já ia adicionar Holy Soul e aí já ia sair do controle o jogo. Mesmo assim, ele tem um Spirit e nada mais, né? Tá no defeito do Spirit. Trouxe o Dragão Branco especial. O Dragão Branco tá com 2.200 de ataque. Agora, por causa do efeito do Vanquish Soul Rocks. Conferiu de novo o ataque, né? Vamos ver o que, é que ele vai fazer. Tá pensando se ele ataca ou não. Ele só tem um monstro no campo, mas ele tá pensando no que ele faz. Fase de batalha. Bateu com o Razen. O campo protege, né? O campo do Vanquish Soul ele protege um monstro de destruição, revelando o Vanquish Soul na mão. Então era a mesma coisa ele não ter entrado na fase de batalha mesmo. Bateu aí no Razen, ele revelou o Mad Love. E ficou por isso mesmo. A carta branca que eu vi na mão dele é um Fualos. Deu efeito da Lorde. Deu especial do Blue Eyes. Olha que detalhe. Olha que detalhe. Ele deu especial do Blue Eyes aqui, na frente do Razen, né? Ele sabe que é um Razen ali, sabe o efeito do Razen. Aí ele deu especial dele. Aí ele
terminou a jogada e arrastou pro lado. Olha a olhadinha do Quentin pro juiz. E aí ele teve que voltar a play, né, pro local que tava. Mas é um detalhe aí, né? E às vezes o cara vacila mesmo. E aí ele vai ter que tirar esse Blue Eyes daí da frente do Raisin pro Seal, né? Não sei se era o plano dele já fazer o Seal, mas de todo modo, por causa da posição, ele teve que fazer isso. Passou o turno pro Quentin. E agora o Quentin tem muita play, né? Aliás, muita play não. Ele precisa forçar esse Seal, ao mesmo tempo que ele precisa forçar essa Drill Beam também, para ele tentar jogar. Ele fez o Rock The Vanquisher usando o Raisin. Tá pensando aí na próxima play para forçar essas interações. O Oscar não tá preocupado nem um pouco. Juntou dois monstros, provavelmente uma SP, né? Exatamente, efeito da SP, dando alvo na Drill Beam que tá setada. Ok. Mas já vai forçar a Drill Beam, né? O Oscar tá pensando. Ele só tem essas duas interações. Que é a Drill Beam e o Seal. Ele não vai dar o Seal aqui, né? Não vai mudar nada. Respondeu ativando o efeito da Drill Beam, dando o alvo na SP. Ok. Revelou o Barrier. E tomou o efeito da SP em Chain. Aqui eu não sei se a melhor opção seria ele dar esse efeito dando alvo na SP mesmo, né? Ele poderia dar alvo no Rock para forçar o efeito dele já. E forçar a SP fugir com ele. Mas eu acho que seria a mesma coisa, né? Só que a diferença é que a SP não fugiria com o Seal, fugiria com o Rock. É, era isso mesmo. Ele fugiria com a SP e o Rock. E o Rock daria o efeito em Chain para devolver alguma carta do Grave pra mão, o Raisin pra mão, né? Mas aí se entraria naquele cenário que eu já falei de que o Rock ele só precisa resolver o efeito dele, ele não importa mais o que essa carta faria. Se ele desse alvo no Rock, ele só daria o efeito do Rock em Chain. E tudo bem ele perder esse link aí, não serve de nada. Eu acho que não mudaria nada ele ter dado o alvo mesmo. A SP foi fugir com... Tá, deixa eu voltar aqui que eu acabei me perdendo. Ele deu o efeito da SP dando alvo no Seal para fugir os dois juntos, né? Que seria óbvio. E o Oscar deu o efeito do Seal, né? Se tributando. E tomou o efeito do Rock em Chain, que aí era onde eu tava falando antes. O Rock só precisa ativar o efeito. A SP vai ser destruída, o Seal vai devolver o Rock pra mão no final da Chain, e aí ele já ativou o efeito de devolver o Raisin e consumiu todas as interações do Oscar. Tá dando efeito, o Oscar tá dando efeito pra dar especial, deu o especial do Barrier. E aí ele não tem mais nenhuma interação no campo. E agora só o Quentin vai começar a jogar dando Normal Summon. Normal Summon Raise é efeito para adicionar um Vanquish Soul. E aqui acabou, né? Se ele não tiver mais interações, outro Draw na mão para ele tentar fazer alguma coisa, essa Holy Soul aí vai fazer a festa. Ainda tem o efeito do campo, né? Não foi ativado. Ele tem um Mad Love na mão, não deu normal dele, mas é um corpo de Dark. Tá dando efeito do campo agora, dando alvo no Raising. Vai trazer um monstro que não seja fogo pro campo. Vai ser um Dark ou um Terra. E aí o Oscar quitou, né? Ele já entendeu que ali já estava perdido para ele. Apenou um pouco pro deck, né? O Oscar não conseguiu jogar. E aí é muito mais problema de um Blue Eyes Primite mesmo do que da própria gameplay dele. Vamos ver se ele vai conseguir jogar agora nesse jogo 2. Vai começar novamente. Só dá pra ver que ele tem uma Ash e um Barry na mão. Tomou Purulha na standby. Ok pro Purulha. Ele tem uma Ash, né? Ele não negou esse Purulha. Tomou outro Purulha. E deu ok também. Beleza. Vou jogar Under 2 Purulhas mesmo. Setou duas cartas e disse, vá meu amigo, você é o cara dos Purulhas. E ele começou com o Normal Summon Raising, o Quentin. Vai tomar o que aí? Será ser um Impermanence de novo? Tá pensando muito o Oscar pra saber se vai ativar alguma coisa. Uma Solemn Judgment. Ok.
Essa Solemn Judgment daqui é dolorosa pro Oscar demais, porque tá certo que ele negou a normal summon do Quentin, mas ele tomou 4.000 de dano. E aí 4.000 de dano, 4.000 de vida contra um Vanquish Soul pode ser punido, tá? Dependendo do que o Quentin tem na mão ainda, ele ainda consegue dar pra trazer o Heavy Bogger pro campo. Não, ele não tem nada. Ele só passou o turno com o campo limpo, tomou normal Summon Barrier. E aí não pode dar Ashe no Barry, né? Porque o Barry seta. Não adiciona. Ele desceu a Ashe, mas retornou. Acabou cometendo um erro aí. Tá muito apressado o Quentin, tá muito emocionado. Mas aí ele dá Ashe aí no... Entrou na fase de batalha. Não, ele não setou a Lorde, né? Ele trouxe a própria Drill Beam. Entrou na fase de batalha, bateu com o Barrier. Tá brincado de novo, cara. Não é possível. O problema não foi o Spurulha, é que ele realmente estava brincado. Eu achei que ele tinha passado porque o Spurulha estava incomodando. Lincoln fora no Spirit e o Spirit tomou Ash. Draw pro turno aí pro Quentin, ele só passou o turno, fez um Spirit e passou o turno. O Quentin deu uma draw aí. Tá olhando o Grave, não tem nada no Grave. Quando o Vanquish Soul tá olhando o Grave dele é porque o desespero bateu. Passou o turno novamente, cara. Meu Deus do céu, velho. Normal Summon Barrier é o cara dos Barrier, pô. O Oscar, todas as plays dele desse jogo até agora foram só Normal Summon Barrier. E aí o Quentin juntou as cartas dele e viu que a vida não é um morango do amor. E concedeu a vitória aí pro Oscar. 1 a 1. Aqui parece que é o duelo de quem tá menos brincado, né? E o que é incomum para um Vanquish Soul. Agora, pela primeira vez, o Quentin vai começar. Começou com o Normal Summon Doutora Medlove. O Oscar tá pensando se dá Ashe. Deu uma Ashe comumzinha no Medlove. Secret. Linkou fora o Medlove e fez um Rock the Vanquisher. Vai devolver o Medlove pra mão? Efeito do Rock the Vanquisher. Tomou o DD Crow no... Ok. Agora é a hora do Oscar, né? Ele deu Ashe no Medlove. E aí virou um Rock the Vanquisher. E o Rock deu efeito pra devolver pra mão. E ele deu um DD Crow no Medlove. Agora é só não brincar e jogar, Oscar. Pelo amor de Deus. Normal Summon Barrier de novo, velho. Olha isso, cara. É o cara dos Barrier, tá colado. Com o Barrier ele deu place da Lorde. Ativou a Lorde agora. E tomou Ashe nela. Talvez por isso ele não tenha dado a Lorde no outro turno. Ele tá com um draw ali. Que garante ele mais ou menos assim no jogo, né? Com uma facilidade maior. Linkou no Spirit, já que já tomou Ashe. O Spirit vai poder adicionar o Mausoléu. Adicionou o Mausoléu. Vai usar o Mausoléu dessa vez? Ativando a Wishes, descartando o Draw. Ok. Adicionou um Sage e uma Majesh of the White Dragons. E aí resolveu. Então aqui ele já vai pra ganhar, né? Tá ativando o Mausoléu. Normal extra do Sage, efeito. Adicionou a Maiden. Efeito da Maiden. Vai dar place da luz. É luz verdadeira, né? A True Light. Efeito do Mausoléu dando alvo no Sage. Vai enviar um monstro. E ele vai ganhar ataque igual ao nível do monstro. Ele vai ganhar 800. Efeito do Spirit, deu especial do Blue Eyes White Dragon e já vai fazer um Synchro. O Quentin pediu para ele retornar ali. Pediu para ele retornar para ele dar Dimensional Barra. Isso aqui é loucura, tá? Olha essa play. Ele trouxe o Blue Eyes, teve feito Spirit, trouxe o Blue Eyes. Blue Eyes está no campo. Pronto. Encerrou essa jogada aqui. Aí o Quentin, se ele quiser dar Dimensional Barra, ele dá aqui, né? Aí não. O Oscar juntou as cartas, e aí já é outro estado do jogo.
Aí o Quentin pediu pra ele voltar pra dar a Dimensional Barrier, porque eu acho que ele pensou que ele ia trazer a donzela também, né? E aí ele tava esperando ele trazer. Isso aqui, o Oscar não deveria ter aceitado, eu acho, né? Eu penso assim, porque a Synchro Summon ele não precisa declarar. Ele vai fazer a Synchro Summon. Então, se ele fosse declarar, iria iniciar uma chain para ele ativar a Dimensional Barrier. Mas como não declarou, né? Não declara, eu acho que essa Dimensional Barrier aí, fazer o oponente voltar a jogada para ele dar Dimensional Barrier é loucura. Ele deu o efeito da Lorde aí, trouxe especial um Blue Eyes do deck. Tá ativando o efeito da Wish, banindo para equipar. Juntou o monstro aí no nesse dragão aí, que é uma fusão de contato, né? E ele bate 1 milhão de vezes e é inafetado por traps. E aí foi o suficiente para o Quentin olhar para ele e desistir. Ele tinha um César Valles na mão e uma Jiaolong. Então, poderia até ter play no outro turno, né? Esse Mad Love voltando para a mão. Ele poderia. Nossa, o pior é que nem ia fazer muita coisa, né? Ele poderia trazer o Mad Love para a mão e no outro turno dar especial da Jiaolong ou do Mad Love e, e fazer só corpos no campo mesmo. Mas não conseguiria jogar para cima desse Blue Eyes, não. Nenhuma dessas cartas aqui se conectam ou fazem alguma coisa. A carta que ele ia buscar, ele no topo do deck ali ainda, né? Deixa eu ver qual foi o topo do deck dele. Ah, não deu pra ver. Queria muito ter visto. Se fosse uma Holissu, ia ser uma depressão, né? Não deu pra ver, mas parece que é um Heavy Bogger. Não, era um Nibiru. Olha isso, cara. Olha esse duelo. Aqui foi o duelo de quem brincou menos, né? O Brick Ice contra um Vanquish Soul Brick. Ficou por isso mesmo. O Oscar venceu, ficou 10-2 aí no Suíço, provavelmente topou, levou um Blue Eyes pro top 62. O Quentin provavelmente topou também, né? Depende de alguns resultados. Mas provavelmente ele também topou com esse resultado de 9-3. E é isso. Obrigado para quem assistiu, tá? Deixa o comentário aí, deixa o like. É muito importante pra gente. O próximo duelo que a gente vai acompanhar já é o top 62, então já são os caras que são os melhores do torneio. A gente vai ver uns duelos melhores do que esses que a gente viu no Suíço. Teve alguns duelos no Suíço que foi pura depressão, né? Esse aqui, por exemplo, foi um, e é a última rodada já do Suíço. Os caras estão cansados aí, não estão batendo muita cabeça, mas é isso. Tchau.